Antes de dar início a mais uma conversa que se insere no Plano Nacional das Artes, gostaríamos de agradecer a presença de todos os professores que estão aqui presentes a acompanhar os alunos. De igual modo, queremos agradecer a disponibilidade da artista convidada Sara Azevedo. Agradecemos que dividimos este telemóvel. Sara Azevedo é uma artista multidisciplinar com uma formação sólida e diversificada nas áreas das artes performativas, design e arquitetura. Em 2023, concluiu o curso profissional de atores na Escola de Atores, aprofundando a sua paixão pela representação. Além disso, é mestre em design de interiores pela ESAD e mestre em arquitetura pela Universidade de Lusíada de Porto. Como atriz e criadora, Sara tem vindo a construir um percurso consistente no teatro e no cinema. Paralelamente, mantém uma carreira ativa em arquitetura desde 2017. Com foco em projetos de habitação social e gestão de projeto. Agora vamos passar a palavra à convidada Sara Azevedo, que nos vai contar um pouco das suas experiências profissionais e académicas. Olá, obrigada pela apresentação. Elas já disseram tudo, portanto, às vezes eu consegui acrescentar alguma coisa. Obrigada por estarem aqui. Digo já que não vos vou ensinar nada, também não vos vou esclarecer em nada. Também queria sublinhar que a carreira consolidada é muito forte, não é bem assim, vão já perceber. Também vão já perceber porque eu escolhi estes títulos, escolhas de fronteiras. E eu comecei por esta fotografia, que foi tirada nesta escola. Antes de 2007, quando andava em artes. E porquê que eu comecei com esta fotografia? Porque eu considero que o meu percurso artístico começou aqui. E também reflete muito aquilo que eu sou hoje em dia. Eu escolhi artes por uma escolha de partes. Sabiam que não queria e por isso é que escolhi artes, porque aparentemente era um curso que tinha disciplinas que eu não escolhi à partida. E correu bem, porque na realidade foi a partir do 10º ano que eu encontrei disciplinas que eu não gostava. Geometria, desenho, matemática, que já tinha tido antes, mas foi só a partir do 10º ano que eu consegui reconhecer que tinha disciplinas que não gostava de identificar. Até português. E talvez tenha sido também os professores, pela turma, por encontrar um sítio que eu senti que pertencia. Depois, quando tive que escolher um curso, nós temos uma história para conhecer, para escolher um curso, e eu, por influência dos adultos, coloquei arquitetura e design. E entrei em design e marketing de moda na Universidade do Minho. Tive as primeiras disciplinas de desenho de joias e percebi que não gostava. Então, no mesmo ano, pedi transferência e fui para a Universidade de Lusíada tirar o curso de arquitetura. Porquê que eu pus estes objetivos todos? Porque, até hoje, passei pelo menos por todas estas instituições. Universidade do Minho, Universidade de Lusíada, Universidade de Porto, Faculdade de Letras, a ESAD, a Marcinhos, a Aliança Francesa, a ACT, a Antalieri, e vocês vão perceber porque eu já passei por todas estas instituições. E eu também queria vos transmitir a ideia que não ter a certeza sobre as escolhas não faz mal e que ao longo da vida acho que vamos andar sempre à procura do que é que faz sentido para nós, onde é que podemos aprender e onde é que nos encaixamos. E então iniciei um curso de arquitetura, não sabia nada sobre o que era o curso de arquitetura, nem sequer
continuava sem saber o que era trabalhar em arquitetura, o que era ter uma profissão de arquiteto. E ao longo do curso, o curso é mesmo muito difícil, é preciso muita resiliência, fazemos muitas diretas, temos muitas entregas de projeto e eu, por causa disso, comecei a fazer um estágio num gabinete no Porto, ao mesmo tempo que estava a estudar, para ter esse contacto com a realidade. Eu sentia que precisava de motivação e precisava de perceber o que era trabalhar. E então fui para o gabinete de arquitetura, que me ajudou a perceber o que era trabalhar em arquitetura. Ainda assim, eu continuava a precisar de mais motivação para continuar no curso e convenci-me de que eu ia entrar na arquitetura para acabar com a falta de habitação no mundo. Era esse o meu objetivo. Eu precisava de um objetivo forte, foi esse. Então, contactei organizações, nomeadamente a ONU, a Organização das Nações Unidas, não sei se já ouviram falar. Enviei várias candidaturas, enviei e-mails, fiz uma coisa que pode ser útil no futuro para vocês, que é tentativa e erro de descobrir um e-mail de uma pessoa importante da organização. Por exemplo, António Guterres. E consegui. Respondeu-me o secretário António Guterres. Disse-me que eu tinha que me candidatar pelos meios habituais da instituição, mas só por isso já valeu a pena. Depois, consegui começar a colaborar com uma associação que se chama Arquitetos Sem Fronteiras de Portugal. E o meu primeiro trabalho com esta associação foi identificar anomalias em casas de pessoas idosas que eram sinalizadas pela Santa Casa da Misericórdia. Então fui eu para Lisboa a fazer a identificação de coisas que não estavam bem na habitação para depois outras empresas irem corrigir esses problemas que essas pessoas tinham na habitação. Também ajudei limpar destroços de casas em Figueiró dos Vinhos, não sei se lembram dos incêndios que houve no centro do país, em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e outras cidades à volta. Por exemplo, já fiz o levantamento de casas que se chamam avieiros, que é em Santarém, que são casas que estão a ficar destruídas ao longo do tempo porque não são habitadas e são casas que fazem parte da história portuguesa. Porque eram casas de pescadores, casas assentes em estacas, em que o rio chegava às casas e por isso é que as casas eram assentes nessas estacas. E os pescadores acediam à casa de barco, estacionavam o barco ao lado das casas e entravam em casa. Agora o rio já não chega lá, pescadores também já não muitos à escala de um barco e de uma casa, a trabalhar dessa forma, e portanto essas casas estão abandonadas e estão a ficar destruídas. Qual é que a ideia? Era fazer um levantamento, ficar registado que isto existiu em Portugal. Portanto, isto são algumas das coisas que podem ser feitas em arquitetura. Eu terminei o curso de arquitetura com esta motivação de fazer estas coisas, continuava a sentir que não sabia nada, de nada, continuava a sentir que não estava preparada para o trabalho e por isso fui tirar outro curso, um mestrado em design de interiores. Aprendi outras ferramentas de desenho, nomeadamente, fiz outra tese de mestrado, ou seja, fiz mais pesquisa, conheci outras pessoas e neste curso eu conheci um arquiteto italiano que nos veio dar um workshop e ao qual eu propus fazer um estágio no gabinete em Itália, no gabinete dele, na Sicília.
E então fui eu, em 2016, fui para a Sicília, tive uns meses a fazer Erasmus de estágio, em vez de ser Erasmus de estudo, foi de estágio. E trabalhei, por exemplo, no projeto de recuperação desta casa. Porque lá na Sicília, vocês podem ver a diferença, lá na Sicília a maior parte dos trabalhos deste gabinete era de recuperação exterior e interior. Ao mesmo tempo que aprendi neste gabinete, conheci a Sicília. Vi coisas incríveis, desde arquitetura, natureza, arte, e é um mundo muito diferente do nosso. E Itália, para quem estuda artes, é, na minha opinião, um país obrigatório para se visitar. E vocês podem ver a diversidade destas imagens. Está aqui isto é um teatro grego que depois também foi romano e portanto tem outra camada e que agora se pode visitar, está parte em ruínas, que é utilizado para concertos e que ao fundo tem o Etna, que é o vulcão, que está ativo. E isto é arquitetura moderna. Foi uma cidade que foi destruída por um terremoto. Não, esta cidade foi destruída por um incêndio e convidaram vários arquitetos para fazer vários projetos nessa cidade. E este foi um dos projetos. É uma cidade maravilhosa, mas não mora lá ninguém. Porque as pessoas que moravam lá antes foram viver para outros sítios, com familiares, montaram as suas vidas num sítio novo, até estes projetos estarem concluídos, e agora está ali uma montra de arquitetura, mas não vive lá ninguém. Portanto, houve um trabalho de arquitetura, mas depois não houve outro trabalho que era necessário fazer. Depois voltei de Itália e comecei a trabalhar num gabinete francês, que se chama COBE, Arquitetura e Paisagens, que é o gabinete que eu trabalho até hoje. Faço essencialmente habitação social para Paris e arredores de Paris. E habitação social é um conceito que em França é um conceito diferente daqui, porque lá não é um bairro, ou seja, nós associamos a habitação social a um bairro de pessoas carenciadas. E em França, a habitação social é habitação que o Estado gere para arrendar a famílias ou indivíduos que se candidatem e arrendam a preços mais baixos, acessíveis. Quem regula isso é o Estado. Ou seja, qualquer construção que existe em França é obrigatório que uma percentagem dessa construção seja habitação social. Por exemplo, constrói-se um edifício em que, como aquele, em que 2 ou 3 apartamentos é considerado habitação social, que é o Estado que vai ter a propriedade desses apartamentos e arrendar a um casal ou uma família a preços justos com os salários dessas pessoas. Isto é só para vos mostrar o que é que podemos fazer no gabinete de arquitetura para podermos desenvolver um projeto como desta imagem. Isto é uma planta geral em que isto são as coluna de vários edifícios, ou seja, são uma planta grande, com vários edifícios, com várias tipologias de edifícios também, ou seja, edifícios que podem ser habitação coletiva, em que têm vários pisos e vários apartamentos, em que unifamiliar, em que tem 2 ou 3 pisos, como este, e o acesso exterior e o acesso às escadas exteriores, ou uma habitação numa casa como onde vocês têm, com um jardim. E aqui são alçados, plantas, é isso. Porque eu, quando fui para a arquitetura, nem sequer sabia como é que se representava uma planta, como é que se representava um alçado, um corte. Depois, em 2019,
fazer voluntariado. Fui. Esta aqui que perguntei a Sara, também estou aqui nesta escola. Foi comigo, continua e trabalha comigo até hoje. E nós fomos para a Gâmbia colaborar na construção de uma escola artística e tecnológica. Metemos a mão na massa e fomos construir desde tijolos, colocar as vigas em madeira, fazer a cobertura, tudo o que era necessário. Depois, em 2020, já eu tinha iniciado oficinas de teatro em Matosinhos, que era onde eu estava a trabalhar, e em 2020 nós ficámos todos em casa, fechados, por causa do Covid, e eu deixei de fazer essas oficinas. E então tive uns meses em casa e percebi que o teatro me fazia muita falta e decidi tirar outro curso. Fui tirar um curso profissional de interpretação, de teatro, numa escola que se chama ACT, em Lisboa, onde me permitiu começar a fazer teatro com companhias lá, em Lisboa. Isto é uma fotografia da primeira peça que eu colaborei e comecei a colaborar como assistente de encenação. O que é assistente de encenação? É ajudar com tudo o que for necessário para o encenador conseguir dirigir os atores. Ou seja, sempre se faz uma peça, analisa-se um texto e dirige-se os atores, o que é que eles têm que fazer, como é que eles têm que transmitir aquele texto. E o que eu comecei a fazer foi ajudar o encenador nesse trabalho. No curso, e não só, também já no meu profissional, já tive a oportunidade de trabalhar também em cinema, era uma componente do curso, mas também, já fora do curso, já tive a oportunidade de fazer curtas-metragens. Por exemplo, há uns dias estive a filmar as curtas-metragens com os amigos. Também já fiz longas-metragens. Há umas semanas atrás fiz a minha primeira longa-metragem a nível profissional com a Ana Rocha de Souza. Não sei se vocês sabem quem é, mas ela fez um filme que se chama Listen, que recebeu alguns prémios. E a minha primeira contracena a nível profissional foi o Lúcio Muniz. Também não sei se sabem quem é, mas tive muita sorte da forma como comecei. Depois já fiz várias peças, a partir de vários autores, as coisas ridículas a partir de um autor francês que é Molière, Roberto Laranja Lima, que eu não sei se vocês eram na escola, do José Mauro de Vasconcelos, é isso. Também faço essa peça, eu já fiz algumas vezes e às vezes vamos essa peça a várias cidades. Uma outra peça que eu já fiz foi a Obra de Milão, do Chico Buarque. E eu trouxe-vos aqui outras imagens que é, ao longo deste tempo todo, trouxe-vos aqui uma imagem de 2024, que fui a Nova Iorque. E, por exemplo, tenho aqui uma imagem de um edifício, ou seja, a arquitetura, o interior, por acaso também é do mesmo edifício, que é uma visita para ver obras de arte. Esta imagem de ver os quadros, mas tem outras coisas lá dentro. E aqui uma imagem na fila para ir ao teatro. Porquê que eu trouxe estas imagens? Porque as viagens também são um componente importantíssimo do nosso percurso profissional também. Eu trouxe-vos aqui de Nova Iorque, mas eu, ao longo destes anos, tenho esta independência financeira, desde que comecei a trabalhar. Já fui à Índia, já fui à Jordânia, já fui ao Peru, já fui a Israel, e isso é mesmo muito importante para o nosso percurso artístico, ver outras coisas. Eu estava aqui e falei de Itália, por exemplo, e isto ajuda-nos a perceber onde é que nós nos encaixamos, ajuda-nos a ter pensamento crítico, ajuda-nos a sair da nossa bolha, perceber outras possibilidades. Portanto, se calhar uma oportunidade, não hesitem. E neste momento, 2025, então eu concilio tudo, que é a arquitetura, aqui
terminei em 2018, antes de 2025 ele está em construção, ou seja, são processos muito grandes, porque os edifícios são muito grandes. Este edifício tem 200 apartamentos. Eu faço isto até às 2 da tarde. Às 2h30 faço teatro, até às 7 ou até às 11h30 da noite, depende dos dias. Isto é uma peça que eu estive a fazer a assistência de encenação agora e que está em cena no Teatro Nacional São João, o Hamlet, que é uma peça do Shakespeare. E agora e na verdade, ou seja, comecei com esta peça, conheci pessoas no Porto, porque eu comecei um curso em Lisboa e estou a entrar agora no mundo do teatro no Porto, permitiu-me conhecer várias pessoas e agora já estou a fazer assistência de encenação noutra peça, que é uma peça que é a partir dos Lusíadas. Vai ser feita com a comunidade e é a partir dos Lusíadas. Eu estudei os Lusíadas aqui nesta escola, já não me lembrava de nada, estou a voltar a analisar, já não sei onde são os meus apontamentos, mas está tudo bem. E, para além disso, eu continuo a ser voluntária dos Arquitetos Sem Fronteiras e continuo ligada a este projeto da Gâmbia. Quando lá estive a participar na construção de um dos edifícios, estavam 4 edifícios em construção e que estão construídos, mas esta escola vai ter muitos outros edifícios que são necessários, desde cantina, mercado, casas de banho, salas, oficinas, campo de voleibol, e nós continuamos a ajudar, continuo ligado a este projeto que está a abrir concurso para que outros arquitetos ou engenheiros, associações e escolas concorram para fazer projeto para esta escola e vão também construir e ajudar uma comunidade que fica muito longe da capital, que não tem eletricidade, não tem saneamento, ou seja, não tem eletricidade, o que quer dizer que não tem um frigorífico. Não é só luz. Não tem saneamento, é muito escasso o acesso à educação, porque não existem escolas. As escolas que existem há uma aldeia que serve várias aldeias, o que faz com que as crianças só possam ter aulas ou de manhã ou de tarde, não tem espaço interior para as aulas. Então continuamos na luta. E é isto. É o percurso sem fronteiras. Que não termina e continua à procura. Obrigada. Agradecemos a partilha da sua experiência de vida e agora gostaríamos de colocar algumas questões. Qual foi o trabalho que achaste mais desafiante? Em geral. É sempre muito difícil começar. Não sei se vocês se lembram, quando chegaram à escola, por exemplo, e não sei se todos já fizeram do ciclo do 6º para o 7º e depois se vieram para o 10º, mas sempre que nós começamos e conhecemos pessoas novas, é sempre muito difícil. E eu acho que para mim o mais difícil não são os projetos em si, mas é lidar com o desafio que é o ser humano, eu e o outro, ou seja, conhecer pessoas novas, entender linguagens de pessoas novas, lidar com características diferentes. Acho que para mim o mais desafiante é isso, é sempre que começo de novo, que várias vezes comecei de novo, mas por outro lado também parece que gosto. Isso. Aconselhas a faculdade que frequentaste? Faculdade. Eu aconselho sempre, acho que qualquer faculdade vai ser ótima,
depende do que vocês quiserem seguir. Acho que uma faculdade que seja mais vocacionada para a área que vocês querem seguir é melhor. Por exemplo, quando eu fui para a ESAD, achei que era muito melhor do que a faculdade que eu tinha dado antes. Porque era só. Eles viviam, respiravam artes. E era muito vocacionado, muito direcionado para o meio artístico. Enquanto que a Lusíada, que eu tive antes, tem muitos cursos. Tem direito, tem arquitetura, mas tem economia, tem gestão. Ou seja, a própria faculdade, por mais que eu tenha tido professores, bons professores, não se foca só naquilo. E quando eu fui para a ESAD, senti que era melhor quando é vocacionado. E depois, quando também tive o curso profissional na arte, que era só de interpretação, que se respira de outra forma a área. Portanto, eu aconselho, acho que é bom quando são faculdades que são vocacionadas para aqueles escolas. Obrigada. Agora passamos a palavra ao público que gostaria de fazer algumas perguntas. Olha, agradecido exatamente por essa história fabulosa, muito bonita, um bocado indecisa, mas caminhando sempre. Mas eu venho aqui para Amarante, saio do lado longe da Gama e perto. Como é que a doutora vê Amarante em termos arquitetónicos? Será que mexia em alguma coisa que está menos bem, o que está bem em Amarante em termos arquitetónicos? Sabe? Sim. Em Amarante e no meu país mudavam muitas coisas. Porque existe muito pouco planeamento urbano, pouco acessível para todos. Não só para quem tem dificuldades motoras, mas para todos. E isso vem de um pouco de planeamento que existe, mas é um problema que existe em Portugal. Dificilmente um deputado que tenha a pasta do urbanismo é só essa pasta que ele tem. E isso já significa a importância que o país dá ao planeamento. Por isso, em Amarante, a nível da arquitetura, era mudar, era tornar a cidade mais acessível a todos. Isso era o principal. Depois também acho que é importante reconhecer a história, valorizar também. Acho que claro que é preciso sempre modernizar, fazer de novo, mas também acho que se deve preservar, que deve ser preservado. E assim, de repente, é isso. Começou por dizer escolhas sem fronteiras e no final ficou sem fronteiras, mas alguma vez já se sentiu enclausurado por alguma escolha que fez no seu percurso? Enclausurado, sim. Eu senti-me enclausurada quando fui obrigada a ficar em casa, no Covid, e isso é literalmente enclausurado. Mas eu também, há momentos, se calhar, que me sinto enclausurada, que é quando estou refém da quantidade de coisas que eu me proponho a fazer. Ou seja, às vezes tenho o meu dia tão cheio que não tenho tempo para almoçar, para andar, só para dormir, que não consigo estar com os meus amigos, com a minha família. E eu acho que às vezes muito enclausurada. Mas, por outro lado, sinto que isso é esse sítio que eu me sinto bem. Que me motiva, porque quando eu tenho tempo, arranjo forma de eu ocupar. E do outro lado, nessa questão de mais legal, de enclausurada, se quiser em casa, que me motivou a criar o curso
eu acho que eu me sinto mesmo presa e que aquilo não me preenche, eu acho que eu tento escapar. Eu acho que eu faço tantas coisas, seja o voluntariado, seja o curso de teatro, ou seja, essa procura de outras coisas, eu acho que é o tentar fugir dessa clausura. Eu acho que me sinto enclausurada quando o que eu estou a fazer não é suficiente. Ou seja, sinto-me enclausurada de duas formas, que é quando tenho necessidade de procurar outra coisa para me preencher e depois também procuro demais, encho mais o meu tempo e não consigo também estar com as pessoas que eu gosto. Você escolheu artes por exclusão de partes, quando foi para escolher um curso. Havia alguma outra área que gostava de ter escolhido que não escolheu por uma matéria que não gostava ou tinha dificuldades? Sinceramente, eu escolhi artes porque estudava artes e porque na escola secundária, não sei se foi naquele ano, no ano anterior, deixou de haver desporto. Porque, como eu tinha muita energia, assim para mim era mais evidente que eu fosse para desporto, ter a atividade. Mas eu não pensei da escola. Também já tinha uns amigos e foi desporto que apaixonado por foi desporto. Mas ainda bem que para artes, porque na realidade acho que foi aí que eu encontrei uma luta. Sim, é isso. O que é arte para você? Ok. É arte. É arte. Essa é uma questão não loja. Quantos anos tem? Em que anos? Qual é o ano que tem? É assim, os entendidos dizem que a arte, que é considerado arte, algo que é feito por um profissional e que é reconhecido por instituições. Isto é o que dizem os entendidos. Ou seja, um museu, uma instituição credenciada diz que aquilo é arte. Eu discordo. Eu acho que a arte pode ser feita por qualquer pessoa, mesmo não profissional, desde que isso desperte emoções numa pessoa. Portanto, para mim é isso. Qual foi a importância de estudar artes para agora ser arquiteto? Acho que foi porque, primeiro, foi em artes que eu descobri a geometria. E a geometria foi aquela disciplina que eu, por iniciativa própria, porque eu não era essa pessoa, ia para casa fazer exercícios, sem que me pedissem para fazer. Tinha mesmo muito prazer em fazer aquilo. E se eu cheguei à faculdade de arquitetura e ainda assim senti que não sabia nada, se eu não tivesse estudado artes, nem sequer conseguia compreender, ou seja, ia ser muito mais difícil de compreender aquilo que me estavam a tentar ensinar. Mas como já tinha algumas bases, já tinha bases de geometria, de desenho, é fundamental para eu compreender e para depois saber comunicar. Ou seja, a geometria acho que me deu essa compreensão, visualizar um espaço, ou seja, para depois conseguir transmitir um papel e fazer um desenho. Antes disso vem o que está na minha cabeça e para praticar, ou seja, para eu próprio me compreender a geometria ajuda-me nisso, que é visualizar um espaço, um edifício, por exemplo, e depois o desenho para conseguir transmitir com a minha mão aquilo que está a passar na minha cabeça. Portanto, artes, ou seja, estou a dizer duas disciplinas que não teria novo
convém que tenha desenho e algumas noções de geometria antes de ir para o curso. Vai facilitar. No entanto, se não for depois mais ou menos dificuldade, vai dar na mesma, não é? Ou seja, eu fui estudar teatro com 30 anos, portanto, se não for aos 18 vais compreender que vais compreender, vai ser aos 19, vai ser aos 20. Acho que é importante, mas não é definitivo. Acho que qualquer decisão que tome, e acho que é isso também que eu queria transmitir, que é mesmo isso que eu sinto, qualquer decisão que tome nunca é definitivo. Não tenho essa sensação, é isso. Não sei se as pessoas vão andar no partido aqui, mas é isso que eu sinto. Eu, por acaso, gostava de fazer uma outra pergunta que vem na sequência da questão da Carlota, que é, apesar de não ser determinante aquilo que nós escolhermos durante este processo em que temos que escolher o curso e temos que fazer o 11º, 12º ano, falamos, parece-me isso sempre, inclusive eu quando tive desse lugar também falei muito na questão das disciplinas, na questão daquilo que nós gostamos mais, do que é que gostamos menos, mas há uma coisa que eu esqueci de falar e que eu acho que vou aproveitar para fazer essa questão aqui, que é, e então, uma vez que eu sou professor e também vou dando explicações, muitas vezes a pessoas que estão em arquitetura, que, por exemplo, foram para a arquitetura por via do curso de ciências e muitas vezes chegam com algumas dificuldades, eu queria pôr agora um bocadinho de parte isso e perguntar, e qual a importância então do ambiente que se vive num curso onde estudamos, pode ser artes, como ciências, qual é a importância desse ambiente, dessa equipa que se cria durante este processo em que parece-me a mim que há um grupo de pessoas que se foca a pensar não só nas questões que são as questões de aula, mas depois parece-me a mim que há um novo ciclo onde nos conhecemos novas pessoas, que se tornam também amigos e que vão questionando, não é, o que é que, não só o que é que vai ser o futuro, mas o que é que se vai fazer. Parece-me a mim que quando nós escolhemos um curso não é certo, mas os de artes andam com os de artes, os de ciências andam com os de ciências e isso tem ou não uma influência para esse tal processo que depois a Carlota estava a falar, não só na escolha do curso, mas para sustentar toda uma carreira na faculdade ou na via profissional. Sim, então também, e já agora aproveito para dizer que quando nós estamos num curso com disciplinas que não nos dizem muito, também é muito doloroso. Ou seja, ter disciplinas que nós não encontramos, nós não percebemos, não nos encontramos ali, é muito doloroso. Portanto, às vezes tem que doer, mas se puderem evitar, é melhor. Por isso, acho que o melhor será sempre escolher o curso em que nos identificamos com a maioria das disciplinas. Relativamente ao grupo, a importância que tem é toda a importância. As pessoas que estão à nossa volta fazem toda a diferença no nosso percurso, toda. O Diogo foi da minha turma, e estou aqui hoje por causa disso, com quem já filmei curtas-metragens, com quem partilho várias das minhas conquistas e que me motiva, que me influencia, com quem eu converso, tenho conversas sobre aquilo que faço, e isso é muito importante. Para além disso, também vos falei da Sara, que estava comigo na Gâmbia, que trabalha comigo também no gabinete de arquitetura, que é a minha amiga ainda hoje. Qual é a importância? Também é toda. A opinião dela é importantíssima. Discutir sobre as opções
dom, discutir sobre os assuntos que lhe interessam. O grupo faz mesmo muita diferença. Por exemplo, quando eu fui estudar para teatro, para a ACT, para Lisboa, criei um grupo também, tenho um grupo de amigos, colegas, com os quais já fizemos uma criação, escrevemos uma peça, apresentámos, vamos continuar a desenvolver essa peça e apresentar noutros sítios. Ou seja, é encontrar os nossos pais, as pessoas com que nos identificamos. É das coisas mais fundamentais na vida. Porque, por exemplo, quando eu decido mudar a minha vida e ir para Lisboa estudar, se eu não tiver pessoas à minha volta que compreendem a minha decisão e que até me apoiam e até me motivam e veem o lado positivo disso, é muito difícil nós irmos para a frente só por nós. Porque, por outro lado, também temos muitas pessoas e, normalmente, essas pessoas até são a nossa família porque querem melhor para nós, querem uma estabilidade financeira, querem que nós assentemos e normalmente nestas ideias de mudar, tirar um recurso, mudar de cidade, ir à procura, são mais reticentes e às vezes até deitam abaixo. E nós, quando temos os nossos pais à nossa volta, as pessoas que nos compreendem, nestas coisas com as quais nos identificamos, seja na arquitetura, seja no teatro, seja no voluntariado, é mesmo muito importante termos essas pessoas à nossa volta. Não sei se estou a responder à tua pergunta, Diogo. Sim. Mas é fundamental. É fundamental. Sim, mesmo Arquitetos Sem Fronteiras, ou seja, que é o lado em que eu faço voluntariado, em que dificilmente algumas pessoas compreendem o esforço, ou seja, o não estar com a família, o não estar com os amigos. É verdade, as pessoas cobram e, portanto, tu sentes-te mal, que estás a falhar. Mas depois tens pessoas que valorizam aquilo que estás a fazer, tu percebes o impacto que tens, há pessoas que te apoiam e vão contigo e, portanto, isso mantém-te a energia, leva-te para a frente. Isso é fundamental no grupo para criar novas oportunidades, para te apoiar, para te dar energia, para te sentires parte, para sentires que não estás alienado e que vives sozinho e que levas tudo à frente sozinho. Isso não acontece. Como ou quando pode ser a pessoa que tem interesse por artes? É uma pergunta muito difícil. Eu nunca tive uma educação em que me incutissem muito a parte artística. Mas, ao pai de uma amiga minha, próxima, que também estou comigo e que até hoje também é amiga, que incutia muito a parte artística nela e eu, como estava com ela, começava a perceber que gostava. E eu acho que a minha motivação inicial foi aí. Mas, quando eu percebi mesmo que mexia comigo, que me dava energia, que havia uma alimentação criativa dentro de mim, foi quando fui estudar teatro. Porque, ainda assim, quando fiz arquitetura e quando faço arquitetura, a parte criativa são 5% do meu trabalho. E quando fui estudar teatro e comecei a ter as primeiras disciplinas, eu sentia que aquilo mexia comigo, os desafios que me davam, os livros que tinha que ler, as peças que tinha que analisar. Ou seja, quando se tornou uma coisa avassaladora, foi quando fui estudar teatro. Porque até lá nós temos todos acesso à arte, filmes, livros, teatro.
muito pouco. Mas acho que foi quando eu comecei a consumir muito que percebia que comecei a gostar muito. É isso. Como é que você cobra o seu trabalho? Como é que eu cobro? Sim. Como é que eu cobro? Sim, em arquitetura eu tenho um salário. Eu tenho um contrato com uma empresa e tenho um salário mensal. No teatro e como é que eu cobro? É uma negociação anual, em que anualmente fazemos uma reunião sobre o salário e atualizamos ou não, consoante o que a empresa consegue. No teatro, depende, mas a maior parte das vezes também tive um contrato de curta duração, em que a companhia precisa de determinados atores para fazer uma peça e contratou-me para fazer uma peça e dá-me um salário durante 3 meses. E eu faço um contrato durante 3 meses com essa companhia. Também faço trabalho voluntário e não cobro nada. Por exemplo, ou seja, nos Arquitetos Sem Fronteiras não cobro nada, é voluntariado. Para começar, quando comecei no teatro e quando comecei na assistência da encenação, a primeira vez não recebi nada. E, por exemplo, agora no Teatro Nacional São João estou com um estágio profissional, em que também recebo muito pouco. E é assim que eu cobro. Qual a importância de, imagine, preferir um emprego onde se ganha bem ou um emprego onde se é feliz? E o porquê? Eu vou dar uma resposta, é muito clichê, mas o dinheiro nos traz felicidade. O dinheiro, se nós tivermos dinheiro para pagar saúde, uma casa, porque hoje em dia Portugal é difícil, mas uma casa, ou seja, garantir o básico, se conseguir garantir o básico, e para além disso, depois mais 500 ou menos 500, mais 1000 ou menos 1000, é imenso dinheiro em Portugal, é verdade. Mas ganhares mais 500, mas estás num trabalho aborrecido, que é, nós passamos a maior parte do nosso tempo a trabalhar. Então, porquê que serve o dinheiro se a maior parte do nosso tempo é trabalhar? Não serve para nada. Eu estou a dizer isto, lá está, eu reduzi as minhas horas em arquitetura, ou seja, eu recebo menos em arquitetura, porque para mim era mais importante fazer uma coisa que eu gostasse de fazer, que eu podia experimentar fazer, do que estar a ganhar mais dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha já para fazer umas viagens, dá para garantir saúde, dá para garantir uma casa. Por isso, não quero prolongar muito, mas é a minha visão, não é a visão do meu pai, não é a visão, se calhar, de um amigo meu, porque também, ou seja, há pessoas que têm uma educação diferente e que passaram mais dificuldades, também depende de cada um, não é? Porque se pessoas já passaram mais dificuldades, dão mais importância a ter mais dinheiro, juntar mais dinheiro, uma eventualidade no futuro. Agora, nós passamos é mesmo isso, nós passamos a maior parte das horas do nosso dia a trabalhar. Se não for o trabalho em si, ou a equipa, porque também é muito importante, é verdade que nós vamos falar da equipa. Eu também no meu trabalho, em arquitetura, tenho colegas incríveis. Às vezes o trabalho não me motiva tanto, mas tenho colegas incríveis, também é importante. Por isso, o mais importante não é pelo menos por mim, não é o que me cai ao final do mês na conta. Os meus alunos, ou seja, a partir do momento que eu passo dificuldade e que consigo comer, ter uma casa e saúde, é sem dúvida o mais importante é fazer o que gostas, porque é aquilo que vai nos dias. Faz sentido ao mesmo. E que só temos uma. Ok? Outra pergunta. Se você não fosse arquiteto e atriz, o que é que seria?
calhar daqui a 5 anos eu iria tentar o curso. E atriz, ou seja, me perguntaste atriz, eu vou dizer que eu percebo que eu gostava muito ainda de experimentar, fazer encenação, ou seja, escrever uma peça, pegar num tema, escrever uma peça, encenar, ou seja, ser eu a dirigir os atores e colocá-los em palco, mas também experimentar cenografia. O que é cenografia? É aquilo que é colocado no palco para os atores sentirem, e o espectador, que estão noutro sítio. Por exemplo, quando tens uma rampa em palco, uma casa em palco, uma árvore, cadeiras e mesas, ou seja, tudo que está no palco, quando vês uma peça de teatro, aquilo é cenografia. E também está conectado à arquitetura. Eu também gostava de experimentar fazer, portanto, não sei se era aquilo que eu gostava, mas há estas duas profissões, encenador e cenógrafo, que também gostava de experimentar. Portanto, se calhar o mais próximo é por aí. Daqui a 5 ou 10 anos, se calhar é outro. Muito obrigado. Posso acrescentar que também acho que fui professora também. Já dei umas aulas e gostei. Mas é preciso ter bons alunos. De todos os sítios que já visitou, qual é o que tem o estilo arquitetónico mais bonito? Olha, quando vocês forem à Índia, à Jordânia, ao Peru, à Itália, vocês vão perceber que não existe o mais bonito. É tudo incrível. Incrível. Porque há coisas que se faziam há 3.000 anos atrás, incríveis. Não sei se já ouviram falar em Petra, uma das maravilhas do mundo, são edifícios escavados na pedra, ou seja, nada é colocado lá, é tudo uma peça vermelha escavada e depois fachadas de edifícios. Incrível! Na Índia tem uma arquitetura diferente, colorida, as próprias pessoas até se vestem com muitas cores e tem palácios, espaços espetaculares. Itália. Que é mais recente e mais recente depende, costumamos dizer renascimento, mas tem uma arquitetura que é referência para aquilo que fazemos hoje em dia e é espetacular e está a 12 horas e meia de avião da Ryanair ou do Jet, 50 euros. Por isso, ambos são incríveis e não existe um mais bonito que outro. Muito obrigado. Qual peça de teatro você gostaria de representar se tivesse a oportunidade? Olha, eu vou-te dizer uma coisa que uma professora minha me disse e eu fiz essa pergunta, mais ou menos assim, que era qual era o projeto que ela queria fazer, qual era o que ela gostava de fazer. Uma professora com muita experiência, se chama Beatriz Batarda. E ela disse-me assim: não existe uma peça que eu gostaria ainda de fazer, um projeto que eu gostaria ainda de fazer. Há pessoas com quem eu ainda quero trabalhar. E eu não percebi logo, mas percebo agora. Ou seja, e vai ao encontro daquilo que o Diego também estava a dizer, que as pessoas são tudo, as pessoas estão à nossa volta. E o prazer de fazer uma peça não está só no texto, na importância histórica, está muito também com quem tu fazes aquela peça, aquele projeto. Por isso há muita gente com quem eu ainda gostava de trabalhar. E tenho alguns professores, por exemplo, que eu admiro muito e gostava de trabalhar.
Mas eu estou só a começar e acho que para mim já tive algumas conquistas e por isso há mesmo uma fila de pessoas com quem eu gostava de trabalhar. Qual pergunta é que gostaria de fazer aos alunos? Vou responder todas de novo. Há aqui alguém que tenha certeza do que é que curso é que quer seguir? Digam lá, levanta então, mal. Ninguém tem certeza? Não? Ninguém tem a certeza. Pronto, também não faz mal. Falamos por uma primeira atividade. Como pode haver a senhora para o seu para ser lembrança? Obrigada. Espero não ter ajudado nada e